Foi para vocês que eu prometi mostrar como funciona um sistema de Langendorf na prática, não foi? Então, vamos lá! Um sistema de perfusão pode ser montado de várias maneiras, dependendo dos objetivos do seu estudo. Alguns sistemas promovem um fluxo de perfusão constante, enquanto outros fornecem uma pressão de perfusão constante, e aí os parâmetros analisados podem ser diferentes. Nesse exemplo, vamos focar no sistema de fluxo constante de perfusão, ok? Em primeiro lugar, você precisa preparar o sistema para receber o órgão. Assim, é preciso preparar a solução de perfusão, que contém diversos íons e glicose, nas concentrações ideais e no pH correto para garantir o funcionamento cardíaco. No nosso laboratório, utilizamos a solução de Krebs e Hanselite modificada. Essa solução precisa ser gaseificada com uma mistura de 95% de oxigênio e 5% de gás carbônico, mimetizando assim as características de um sangue do tipo arterial, ou seja, rico em oxigênio. Além disso, é muito importante que essa solução seja mantida aquecida a 37 graus Celsius durante todo o experimento. Assim, simulamos a temperatura corpórea. Para isso, utilizamos uma bomba aquecedora circulatória, que aquece não apenas o reservatório da solução de perfusão, mas também todo o sistema por onde a solução vai passar, para que ela não perca calor durante sua trajetória. Para que o perfusato chegue ao coração num fluxo constante, é utilizada uma bomba peristáltica, calibrada para entregar um determinado volume num certo espaço de tempo. Esse fluxo depende da espécie da qual o coração foi proveniente, sendo cerca de 2 a 3 ml por minuto para um coração de camundongo. Em seguida, o perfusato segue em direção a um aparato conhecido como papabolhas. Ele é fundamental para remover bolhas de ar que possam estar na solução, evitando que elas causem uma embolia gasosa no coração e prejudiquem assim a leitura dos parâmetros avaliados. Saindo dali, o perfusato se encaminha para a câmara onde o coração será canulado. Saiba que é fundamental uma canulação ultra rápida do coração no aparelho, para que ele fique o mínimo de tempo possível sem receber nutrientes. Como eu já disse para vocês, o perfusato vai ingressar no coração pela artéria aorta. Em seguida, você precisa inserir cuidadosamente um pequeno balão afixado numa cânula dentro da cavidade do ventrículo esquerdo. Esse balonete possui um líquido no seu interior e, quando o ventrículo se contrai, este líquido é impulsionado através da cânula e atinge um sensor, que detecta e registra a pressão do líquido sobre ele, neste caso, a pressão sistólica. Quando o ventrículo relaxa, o líquido volta para o balonete e alivia a pressão no sensor, que detecta então a pressão diastólica. A partir da diferença entre estes dois valores, podemos calcular um parâmetro muito importante da função contrátil cardíaca, chamado de pressão desenvolvida no ventrículo esquerdo, ou PDVE. Além destes parâmetros, o balonete também ajuda a medir a frequência cardíaca em batimentos por minuto e as variações de pressão ao longo do tempo, tanto na contração, que é a chamada DP/DT máxima, ou positiva, quanto no relaxamento, chamado de DP/DT mínima, ou negativa. Para efetuar medidas de eletrocardiograma, você pode posicionar 2 sensores elétricos no coração, um na aurícula e outro no ápice cardíaco. Um segundo sensor é ligado diretamente à tubulação que promove a perfusão da aorta e ele registra variações na pressão de perfusão, que sofre influência da contração ou do relaxamento das coronárias.
Estas são apenas algumas das avaliações hemodinâmicas realizadas neste aparelho. Todos os dados obtidos durante o experimento são apresentados em gráficos no software específico, relacionando a temperatura do sistema, o eletrocardiograma, a pressão de perfusão das coronárias, frequência cardíaca, pressão do ventrículo esquerdo, dentre outros. O perfusato que deixa o coração pode ser coletado para análises bioquímicas, e caso seu estudo envolva mecanismos que ocorram na isquemia, ou seja, na falta de oxigênio, é possível submeter o coração a uma isquemia global, desligando temporariamente o fluxo do perfusato. Mas atenção aos tempos do seu protocolo de pesquisa! O coração precisa de um tempo padronizado para estabilizar sua função e se recuperar depois de ser canulado. Em nosso laboratório, deixamos ele estabilizar por 30 minutos e, em seguida, pode submetê-lo à injúria que estiver estudando, como, por exemplo, uma isquemia global por 20 minutos. Por fim, você pode reestabelecer a perfusão e avaliar como ocorreu a recuperação da função cardíaca, bem como testar se o tratamento com uma molécula específica pode melhorar a função cardíaca após a injúria. Bem, pessoal, era isso que eu queria explicar para vocês sobre o sistema de perfusão de órgão isolado e a sua importância para a pesquisa científica sobre as doenças do coração. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!